E, de fato, Deus é muito bom. E Deus está cuidando nos mínimos detalhes, preparando, de fato, para tudo aquilo que Ele preparou, tudo aquilo que Ele desenhou para esse lugar. Nós queremos agradecer, pastor Aloysio, pastora Luziane, o convite de estar aqui e poder orar nessa noite, junto com o nosso amigo, pastor Aloysio, para que sua vida seja fortalecida, para que ele tenha um novo ano abençoado, siga avançando, siga sendo essa referência que ele tem sido nesse país e fora de nosso país, aonde o Senhor tem levado. E nós cremos que a característica, de fato, desta igreja também é missionária, porque o pastor dessa igreja tem ajudado muitos ministérios em nosso país e fora de nosso país. E por isso sabemos que as sementes que foram plantadas hoje nessa convocatória de oferta missionária, com certeza trará crescimento e bênçãos sobre a igreja. Amém, amados? Amém. Há uma passagem nas Escrituras que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Aliás, eu gosto muito dessa passagem e hoje cantamos aqui, salmodiamos ao Senhor o Isaías 44, que fala de Jacó e fala de Israel, fala de que o Senhor, Ele chama Jacó de Jacó e chama de Israel. E isso é tremendo, porque Deus está muitas vezes tratando com a nossa parte deficiente, da nossa parte que precisa de encorajamento e fortalecimento. E ora Ele vem e nos chama pelo nome, pelo novo nome que Ele nos deu. Foi como Pedro, Jesus deu a Simão o nome Pedro, e muitas vezes Pedro respondeu de uma forma como o velho Simão, trêmulo, duvidando, e o Senhor chamava de Simão, Simão, mostrando o lado de fraqueza, o lado que Pedro precisava de fato de discipulado, de ensino, mas Ele fortaleceu Pedro quando reafirmou para ele o chamado, a sua missão de apacentar o rebanho. Eu quero, nesse capítulo 10, que fala da missão dos 70 discípulos, apenas ler alguns versículos a respeito de necessidades. O foco daquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração para compartilhar com os irmãos aqui neste culto presencial, como também pelos irmãos que estão nos vendo, acompanhando o culto nessa noite pela live, é que nós precisamos checar e buscar de Deus nessa noite discernimento e sabedoria para examinar todas as necessidades que estão ao redor de nossa vida, que nós acreditamos que são necessidades, para que possamos realmente estar focados naquilo que é necessário e de algum modo alcançarmos êxito nesta noite de tirar e remover da nossa vida tudo aquilo que estava como necessidade, mas que não é necessária para a nossa vida e que não deve estar ocupando mais espaço e atenção à nossa vida. Quantos se animam por esta palavra? Então, esse texto fala do Senhor Jesus dando aos discípulos uma convocatória de ir às cidades e ir à sua frente, ir anunciando lugares em que Jesus iria passar, mas eles foram enviados com uma orientação para que, ao chegarem naquele lugar, eles conectassem com os homens e mulheres de paz daquele lugar, e aonde eles entrassem, saudassem com a paz, e ali, havendo filhos da paz, a paz permaneceria. E se não houvessem filhos da paz, eles deveriam sair, sacudir o pó e se direcionar para onde eles deveriam ir. Ou seja, Jesus não estava confuso quanto à missão, Jesus não estava dando uma orientação subjetiva, ele estava dando uma orientação objetiva, clara, de que os discípulos deveriam ir e fazer assim, façam assim. Foi quando Jesus ensinou a orar e diz assim: quando vocês orarem, orem assim. Então as coisas com Deus não são confusas, por isso a palavra de Deus diz que o justo não será confundido. Temos essa promessa da parte do Senhor.
Então, o Espírito Santo, quando vem na nossa vida, traz iluminação, traz clareza, traz definição, traz purificação. E quanto mais estreito, quanto mais apurado, menos significa mais. E podemos estar, então, usufruindo de coisas maiores. E quem sabe nessa noite, os amados que aqui estão, os amados que estão em casa, possam lançar fora tudo aquilo que seja inoportuno, indesejado e que saia hoje da sua vida pelo poder do nome do Eterno. Aqui diz o capítulo 10, dizendo no versículo 2: grande em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ele está dizendo, não preciso orar pela seara, não preciso orar por aquilo que já está determinado por Deus que irá acontecer. Deus levantou algo neste lugar, nesta cidade. Deus tem uma palavra sendo direcionada para esta cidade, e queira eu, queira você, nos confundamos com a trajetória, ela não voltará vazia, a palavra de Deus se cumprirá. Então ele está dizendo, mas roguem pelos obreiros, orem pelos parceiros, orem pela equipe que você está caminhando, porque eles precisam estar com a mesma visão, a mesma compreensão. E está dizendo o seguinte: ide, que vos mando como cordeiro no meio dos lobos. Versículo 4: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa aonde você entrar, dizei primeiro: paz esteja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e não voltará para vós. Ele está nos instruindo, ele está nos dando direção, ele está nos formando. Uma das necessidades buscada em Deus a respeito dessa temporada, para este lugar, foi demonstrada a partir de fatos reais e concretos, de que a igreja aqui em Botafogo precisava passar para uma nova fase de formação e de aprofundamento nas Escrituras. Por isso, nesses últimos dias, nós sentamos, oramos, buscamos, pastor Aloysio, Gil, e nós buscamos, oramos com outros irmãos para que Deus nos desse as estratégias de como buscar a formação, como buscar equipar obreiros, equipar líderes com o melhor daquilo que se possa dar, daquilo que possa ensinar, para que eles se formem, sejam fortalecidos e que a igreja em Botafogo seja uma referência para o nome, o testemunho, o nome do Senhor Jesus Cristo neste lugar. Então, nós pedimos autorização para abrir um anexo aqui na Zona Sul, aqui em Botafogo. Então, a partir de agosto, nós vamos estar com uma escola de formação de obreiros, uma escola que está linkada com a escola em Chicago. E esses obreiros, esses líderes, esses estudantes que vão ter o desejo de crescer, de se aprimorar, serão com certeza, receberão com certeza o melhor daquilo que podemos transmitir, daquilo que podemos trazer, daquilo que temos aprendido com o Senhor, com a compreensão do que está lá no Tanar, no Antigo Testamento, no último versículo, dizendo: se não houver conversão de pais aos filhos, de filhos aos pais, não haverá cura, não haverá a terra sarada. Mas se essas duas gerações se unem, se entendem, então a terra será sarada. Então fala da antiga geração e da nova geração. Nós não queremos abandonar esta geração, não queremos estar dizendo: passem o que nós já passamos, experimentem, passem os sufocos que nós tivemos que atravessar para aprender. Não, nós queremos de fato estabelecer para cada líder, para cada obreiro dessa geração, tudo aquilo que nós aprendemos, para que cresçam, para que possam ir além. E essa é a nossa expectativa para essa escola que começará em agosto aqui. Quantos podem agradecer ao Senhor? Graças a Deus, graças a Deus. Isso é importante, amados, ter o discipulado, formar discípulos. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos. Fazer discípulo é uma tarefa que demanda tempo, que demanda suor, que demanda lágrima, mas que vale a pena,
que vale a pena todo esforço, que vale a pena todo o trabalho, porque não é em vão. Haverá frutos, abundantes frutos. Em 2 Timóteo capítulo 4, o versículo de 1 a 5, Paulo fala a Timóteo sobre discipulado. Ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, que redarguas, que repreendas, que exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Paulo estava dizendo para Timóteo: virão tempos difíceis, virão tempos confusos, como uma palavra que hoje tem se usado muito, tempos estranhos, é usado no meio político. Muitos têm ido para a mídia falar sobre tempos estranhos, tempos difíceis, que nós não entendemos, mas a palavra de Deus diz que aquele que está no Senhor, aquele que busca o Senhor, aquele que se orienta na presença do Senhor, não se confundirá com esta geração, mas irá em aumento crescente, como diz a palavra de Deus, como a luz que vai em aumento até que se torne dia perfeito, como cantamos aqui nessa noite. O sol da manhã, o sol da justiça irá nos iluminar e poderemos avançar em nome de Jesus. Diz que haverá tempos difíceis em que se buscarão com comichões nos ouvidos, doutrinas para si, de acordo com o seu desejo. Sim, nós estamos vendo isso acontecer hoje, e não queremos estar passivos diante disso, queremos nos apresentar diante do Senhor. Há falsos obreiros, há falsos mestres, há falsos ensinos por aí, mas nós não queremos estar no meio desta confusão, mas reconhecendo que pior do que ensinos falsos são os ciclos que esses falsos ensinos produzem no nosso meio. É uma canseira. Você caminhar uma temporada e estar ali uma temporada fazendo trabalhos, reunindo, acreditando em muitas coisas, e de repente você se dá conta de que tudo ali, a maior parte daquilo que você está metido não é necessário, não faz parte daquilo que Deus tem na sua vida. Então precisamos reconhecer que esses ciclos precisam ter um fim nos nossos dias, e começa com a nossa disposição diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero, Senhor, nessa noite, que o Senhor traga sobre a minha vida as verdadeiras necessidades, suprindo as verdadeiras necessidades, e não mais escravo de temas e assuntos e necessidades que não fazem parte da minha caminhada. Existem coisas que estão presas na nossa vida, que a palavra de Deus chama de obras mortas. O que são obras mortas? Aquilo que, quando aceitamos o Senhor Jesus e deixamos a vida passada, acreditávamos que seriam talentos ou dons ou coisas importantes que deveríamos carregar para a vida com Deus. Mas o Senhor diz na sua palavra que essas coisas são obras mortas. Elas são a tentativa de nos justificar diante de Deus, de dizer para Deus: isso é legal, isso é bom estar na nossa vida, mas eu digo para os irmãos, isso é um amontoado de coisas que tem que sair da nossa vida, porque quando nós vamos à presença de Deus e recebemos um novo nascimento, como aquelas pessoas hoje testemunharam lá nas águas de batismo, a sua nova vida em Cristo, quando saímos dali, não é para viver uma meia vida, é para viver uma vida inteira na presença do Senhor. Eis que as coisas velhas são passado e tudo se faz novo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando falamos de maus obreiros, de pessoas que se equivocaram, não quer dizer que eles sempre foram assim ou que eles decidiram viver uma vida errada. A grande parte começou bem, mas não soube consolidar, não soube terminar, não soube continuar a seguir. Por quê? Porque na caminhada nós podemos negligenciar coisas que são fundamentais, que nós chamamos de hábitos essenciais, que é a oração, que é a palavra de Deus, que é a busca da intimidade com Deus. E quando nós negligenciamos essas coisas, nós perdemos
o temor do Senhor. Por isso se encontra hoje muitas coisas que se falam, porque se perdeu o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor vem, diz a palavra de Deus, o princípio da sabedoria. Quando alguém se move na sabedoria, é que ela teme ao Senhor. Quando falta temor do Senhor, já há estupidez, já há uma atitude insensata. Aquele que caminha com Deus tem sabedoria. E aquele que precisa de sabedoria, diz a palavra, ore e peça, porque Deus quer dar, Deus quer derramar. Quantos querem a sabedoria de Deus? Então, um falso obreiro, um falso ensino, por que a necessidade de se abrir uma escola e se preocupar com aquilo que está sendo ensinado? Porque o cenário que vem adiante de nós não é um cenário fácil, é um cenário muito, muito difícil, mas se nós estivermos preparados, nós vamos passar pelas águas, nós vamos passar pelo fogo e nós vamos permanecer íntegros na presença de Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos da palavra, nós precisamos da palavra, nós precisamos estar fortalecidos na palavra. Como estou entendendo? Quando você está dentro de um ciclo de ensino equivocado, de ensino errado, você recebe, na verdade, um retrocesso. Em vez de avançar, você tem um retrocesso. E quando nós estamos parados ali diante do Senhor, pedindo, Senhor, nos dê a palavra que devemos compartilhar com os irmãos em Botafogo. E o Senhor nos deu algumas coisas que eu quero participar para vocês. Ele diz na sua palavra que muitas vezes, quando as pessoas não têm noção e a convicção do que são as reais necessidades, elas são manipuladas e elas são ludibriadas com ensinos equivocados e elas se amarram, elas se atam. E hoje existem lugares onde o que se faz é prender as pessoas apresentando necessidades falsas, apresentando necessidades que na verdade não existem, necessidades que já foram determinantemente supridas na cruz do Calvário em Cristo Jesus, mas que se insistem, por quê? Por outros desejos, por outros pensamentos. Alguns pregam não para que hajam conversões e vidas transformadas, mas por interesses pessoais, por aquilo que querem. Quando você olha e ouve essas mensagens, você pensa que se eu participo de qualquer reunião ou culto, que se diga que é um culto a Deus, mas que se cria um ambiente de necessitados, um ambiente de pessoas necessitadas, eu não estou produzindo libertação. Eu não estou pregando o evangelho que liberta, porque todos que vêm ao Senhor não saem da mesma forma, todos que entram na presença do Eterno saem livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, amados, se você tem um caminho para trilhar nesta noite, é buscar diante do Espírito Santo, Senhor, quais são as verdadeiras necessidades que estão em minha vida e que eu preciso reconhecer para que as falsas necessidades saiam e esses ciclos viciosos desapareçam. Quando Satanás rodeava a terra, está lá no capítulo 1 de Jó, ele foi diante da presença de Deus, diz que ele se apresentou entre os filhos de Deus, e o Senhor Deus disse, Satanás, de onde você vem? Ele diz, de rodear a terra, de passear por ela. E Deus disse, viste lá meu servo Jó? E ele disse uma coisa interessante, ele diz, como é que eu vou ver teu servo Jó, se tu o cercaste de bens, se tu o protegestes com a bênção, se a vida dele é abençoada? Não há como tocar alguém que tem suas necessidades supridas, que tem a sua necessidade amparada por Deus. Quantos estão me entendendo? Então, ele disse, não há como tocar, permita, toque retira o suprimento que o Senhor está derramando na vida de Jó, e então eu alcanço ele, e eu vou provar que ele irá blasfemar, que ele não irá te servir, porque ele é suprido, e quando ele é suprido, então ele é intocável. E por que eu estou dizendo isso para você? Que não é a quantidade de coisas que você acha que tem que fazer para Deus que é importante, mas aquilo que Ele confiou a você para fazer. Essas são as reais necessidades. E sabe o que acontece? Quando Deus lhe dá uma missão, Ele lhe dá a provisão. Se Deus lhe entregou uma visão, Ele vai dar a provisão, Ele vai suprir aquilo pelo qual Ele deu a você.
Eu estou entendendo? Mas por que os ciclos de necessidade são terríveis para a nossa vida? Porque criam falsas expectativas e interrompem a nossa caminhada e paralisam a nossa jornada. Então, por trás de uma falsa necessidade, não é apenas um erro humano, não é apenas um equívoco da minha parte, é uma ação diabólica, é uma ação maligna que tenta nos paralisar. E quando essa necessidade, ela cai na nossa vida, quando uma pessoa entende que ele necessita qualquer coisa, ele irá buscar para suprir aquela necessidade. Por isso, meu amado, a palavra de Deus é fiel. Um irmão chegou para mim há anos atrás e uma das alegrias desse irmão era, nas horas vagas, fazer serviços, né? Hoje se fala de Servant Day, fala de um dia especial no ano para fazer serviço, para ajudar as pessoas, para fazer filantropia, para fazer ação social. Mas esse irmão, a maior alegria dele é nas horas vagas ir nas casas dos irmãos que precisa mexer num telhado, uma fiação, ele entende tudo de serviços gerais, então era uma alegria constante, mas de repente alguém colocou para ele uma necessidade que não era real, e disse assim: você faz tudo isso, mas você faz de graça. E ele disse: eu sinto alegria em fazer, mas você não percebe que a sua vida pode melhorar se você pelo menos cobrar um valor por aquilo que você faz? E aí então ele começou a pensar: é verdade, eu não pensei nisso. Então ele começou a pedir, ou então a esperar que alguém reconhecesse o trabalho e no final lhe desse algum recurso. E um dia, conversando com ele, eu perguntei: o que está acontecendo, irmão? E ele disse assim: eu estou entristecido porque Deus não me protegeu. Eu disse: Deus não te protegeu? Existe muito engano, tem muita gente errada, muita gente que age de forma errada. Eu disse: por quê? Ele disse: porque eu fui fazer trabalho na casa de fulano e fiz um trabalho tão bem feito e tudo, e no final não fez nada, não reconheceu com nada, não me deu nada. Eu disse: mas você sempre fez esses trabalhos, você nunca cobrou por esse trabalho, você sempre realizou esse trabalho com alegria. Pois é, mas aí eu conversei com fulano e ele me disse que seria bom eu ser um empreendedor, eu empreender nessa área, fazer isso, fazer aquilo, e aí eu comecei a cobrar. Eu falei: olha quando essa pessoa, olha só, esse agente do inferno criou para você uma necessidade que você nunca teve. Você precisa disso de fato? Ele disse: não. Então essa necessidade que criaram para você foi uma artimanha de Satanás, porque o serviço que você prestava era algo que trazia alegria no seu coração, e agora você está azedando, porque alguém não lhe deu a recompensa pelo que você fez. Agora eu pergunto: quando você fez, fazia a quem? Não, eu sempre fiz ao Senhor, sempre ajudei as pessoas, mas eu sempre fiz isso por meu amor ao Senhor, e eu dizia: Senhor, me dirige para onde eu devo ajudar. Então você trocou porque você se deixou enganar por alguém que disse: você tem esta necessidade. Quantos estão percebendo o quanto precisamos examinar na nossa vida necessidades que não são reais? O Senhor disse: vocês vão entrar numa missão agora, vão entrar em cidades, e Ele vai dizer: olha, se aperceba da real necessidade daquilo que vocês têm que levar ou do que você não tem que levar, porque esse sistema mundano sempre irá trazer para você uma necessidade. Ele vai dizer: compre um campo, e você nunca perguntou: eu tenho que comprar um campo? Isso faz parte da minha caminhada? Aí alguém diz: não, você tem que comprar um campo. Aí você compra um campo, aí você descobre que tem que cuidar do campo, que agora você tem que cercar o campo, que você tem que proteger o campo, e aí você agora está metido numa situação que Deus não te chamou para fazer, que Deus não te apresentou. Não existe problema nenhum em comprar campo ou deixar de comprar campo. O que você tem que examinar é se isso era uma necessidade real na sua vida, ou se isso veio para atrapalhar a tua jornada, se isso veio para te tirar do propósito, se isso veio para te paralisar do que Deus tinha para realizar na sua vida. Como estão me entendendo? Deus é abençoador, e bênção não são as coisas que nós possuímos, bênção é a presença dEle na nossa vida.
Se Ele está conosco, nós podemos seguir. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não vamos chegar na eternidade e ouvir: você fez isso, você fez aquilo. Vamos ver a lista das coisas que você vai apresentar aqui o relatório. Não é sobre as coisas que nós obtivemos, as coisas que nós edificamos ou construímos ou acumulamos, mas o quanto nós nos tornamos semelhantes a Jesus Cristo, o quanto nós nos tornamos em Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Então não estamos aqui desestimulando uma caminhada em buscar suprir necessidades que sejam reais, que sejam de fato, que sejam coisas que de fato, como Jesus, sendo dono de tudo, optou em servir. Ele poderia usufruir, mas ele optou por servir. Bem que Satanás disse: o que você está fazendo aí? 40 dias você está jejuando, 40 dias dessa situação, você é o dono de tudo. Ordena para que essas pedras se transformem em pães. O que ele queria? Ele queria colocar Jesus e criar para Jesus necessidades que Jesus refutou dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Existem momentos em que o jejum, amado, faz parte do treinamento na nossa vida. O jejum é um treinamento, não para que eu vou jejuar para me santificar, para me tornar mais santo, mas o jejum é um treinamento para no dia em que Deus me ordenar entrar no lugar e não me servir um copo d'água, um café, uma janta, não importa, eu entro em jejum e saio em jejum, porque fui preparado e treinado para viver em escassez e para viver na abundância. Se há abundância, aleluia, se há escassez, fui treinado para superar qualquer coisa. Bendito seja o nome do Senhor. Como estão compreendendo? Diga assim: Senhor, esta noite, revela ao meu coração quais as reais necessidades em minha vida, para que eu possa tomar em foco, e tudo que não é, saia hoje. Aleluia. Amém? Tudo que não é necessário, tudo que não é necessário. Qual é a realidade, a necessidade que nós, de fato, necessitamos diante do Senhor? Precisamos discernir. Por isso que eu não vou na minha mãe e a visito de forma presencial, não pelo telefone, mas presencial, que não tem sido tantas vezes por causa dessa pandemia. Mas sempre na despedida ela diz: filho, sabedoria e discernimento. Sabedoria e discernimento. Peça a Deus sabedoria e você estará incluso aí tudo aquilo que você precisa de ferramentas, de tudo que é necessário para que você vá crescente, avançando. Bendito seja o nome do Senhor. Busque o Espírito Santo, qual é de fato a real necessidade na minha vida. Há um teste simples. Se eu pensar, essas necessidades que hoje estão presentes na minha vida estão me permitindo avançar ou estão me paralisando? Eu estava caminhando como aquele irmão, limpando, fazendo coisas, feliz na presença de Deus, porque era suprido em todas as coisas. De repente alguém vem, pum, joga uma necessidade e eu parei. E aí eu olho e pergunto: isso veio da parte de Deus? Deus me disse que era para fazer isso? Ou eu estou acumulando coisas desnecessárias? Se nós pegarmos o capítulo 10 de Lucas, nós vamos encontrar lá adiante o Senhor entrando em Betânia, na casa de Lázaro, na casa de Marta e Maria. E quando Marta se queixa diante do Senhor da postura de Maria, Jesus disse: olha, Marta, tem muitas coisas, há muitas necessidades, mas uma só te importava tomar hoje, e foi Maria que escolheu, foi Maria que decidiu, e você optou pela decisão errada. Você está atribulada por coisas desnecessárias. Como estão entendendo? Hoje o Senhor quer nos dar a lançar todo o estresse. Amados, quando você tem a revelação da verdadeira necessidade, o estresse vai embora da nossa vida.
Quando você tem a revelação, o medo do futuro desaparece. Isso significa que a ansiedade vai junto e que você não tem mais ansiedade, porque a ansiedade, esse medo das coisas que virão, desaparece, porque você está suprido em todas as coisas pelo Eterno. Basta de ciclos rodando em minha vida, de voltar sempre a pontos de carências, de necessidades que não são verdadeiras. Reconhecer uma necessidade real, orientada pelo Espírito Santo, é vital para o crescimento e para a multiplicação. É vital para a expansão. É vital para aquilo que Deus quer realizar no lugar. Que os nossos ouvidos estejam atentos nessa noite, para que o Espírito Santo nos clareie. Quantos precisam dessa iluminação do Espírito? Diga: Senhor, eu creio que uma necessidade é algo indispensável, é algo que precisa ser suprido na minha vida, algo que não posso resistir, mas que quando o Senhor derrama, e eu creio que Tu és a minha fonte. Quantos creem que o Senhor é a sua fonte? Diga: Senhor, Tu és o meu supridor em todas as coisas. Amém, amados? Muitos problemas que nós nos metemos vêm por situações em que nós julgamos necessidade, que aquilo é uma necessidade. Chamamos irmãos, vamos fazer um pequeno grupo, sentamos com os irmãos para ministrar uma palavra. De repente alguém vai e conta algo, fala algo, dá um testemunho. E aí está a pessoa lá parada, ouvindo, e de repente algo começa a passar ali dentro dela. Você tem que falar. Mas ela não tem nada para falar, mas ela sente a necessidade que tem que falar, e o que ela vai falar não vai contribuir com nada, mas ela sente que tem que falar, e aí começa a falar, e há pessoas que falam, e aí você pergunta assim: por que você fala? Eu não sei por que falo. Então por que fala? Não tens necessidade de falar, não tem o que dizer, fique calado. Permaneça calado e deixa que o que precisa ser dito seja dito. E o mais não são verdadeiras necessidades. Jesus disse: vocês vão entrar numa cidade, cuidado, não leve excesso, não leve o que não seja necessário, porque vocês vão enfrentar muitas situações. Mas se vocês ficarem focados no que é necessário, sabe o que é necessário? É necessário que as mãos de vocês estejam ungidas, é necessário que o azeite esteja na vida de vocês, porque quando você entrar numa casa, você não vai ter que estar preocupado com comida, com isso, com aquilo, com sapato, com sandália, mas quando você entrar numa casa, o mais importante é que se alguém estiver doente, você vai ali, vai orar, e pela imposição das mãos, ela será curada. Você está entendendo? São necessidades reais. A necessidade real é essa: entrar no lugar e saber que ali, havendo um filho da paz, a paz vai permanecer, que você entrou dentro daquele lugar e havia trevas, havia uma guerra dentro daquela casa, daquela família, mas quando o Evangelho foi pregado, quando a luz do Evangelho chegou naquela casa e você foi um instrumento de Deus, quando você sai dali, você reconhece que a paz ficará naquele lugar e nada será igual. Aleluia, porque aonde o Evangelho entra, ele transforma, ele muda. Aleluia. Por isso, se alguém chega para você e diz: eu senti de Deus que você vai para a China. Pelo amor de Deus, tem pessoas me ligando, a gente que lida com missões, falando, dizendo assim: pastor, Deus revelou fulano, fulano de ciclano disse que eu tenho que ir para a China. Eu disse: você entendeu o recado errado. Qual a intenção dessa pessoa te mandar para a China? Então existem muita confusão. Se alguém diz: olha, Deus está te chamando para a China, busque em Deus, busque no Espírito Santo. Quando a irmã disse: pastor, Deus me chamou para pregar ao mundo muçulmano, eu quero ir para a Índia, mas eu quero estar entre os muçulmanos, Deus me deu especificamente. Eu disse assim: você sabe inglês? E ela disse: não. Então você vai estudar inglês e você vai fazer um curso em inglês. Quando você tiver o básico em inglês, que você estiver falando e se entendendo, pelo menos, você vai então fazer o curso na Inglaterra e de lá você vai entrar em missões na Índia. E foi exatamente o que ela fez. Ela parou tudo que ela estava fazendo e ela começou a focar em estudar inglês. 2 anos depois ela estava falando inglês. Ela foi fazer 6 meses na Inglaterra e entrou para fazer um lindo trabalho na Índia, porque ela se preparou coerente, reais necessidades apareceram, o suprimento foi necessário. Por quê? Porque estava conectado com um propósito real. Quando estão compreendendo aquilo que está sendo dito? Deus quer nos conduzir
Amados, vamos sair desse enroscar de coisas que estão travando a nossa caminhada, que estão impedindo a gente de entrar dentro. Amados, tem pessoas que chegam e digam: olha, ore por isso, ore para que Deus me dê isso, ore que Deus me dê aquilo. E não há nenhuma sensibilidade, nenhuma seriedade daquele que recebe isso para dizer: pelo que você está orando? O que de fato, esse discipulado, o que você está orando? O que você está buscando? Eu estou buscando isso. Então, olha só, o que você precisa não é isso. O que você precisa é de orientação. O que você precisa é de libertação. O que você precisa é de ser conduzido, porque isso que você está pedindo mal. Está pedindo o contrário ao que as Escrituras estão dizendo. Então, se nós tivermos seriedade, até nas orações, se alguém diz assim: olha, eu tenho essas necessidades, então, irmão, coloca tudo diante do altar de Deus, que Deus vai responder a oração, porque Ele não nega a oração, e Ele vai responder a oração. E aí alguém diz: isso é um ensino verdadeiro. Não, isso é um ensino falso. Porque se você estiver pedindo o que não tem coerência alguma com a palavra de Deus, não se cumprirá. E sabe qual é o final dessa história? Como aquele irmão dizendo: Deus não me protegeu, Deus me enganou, Deus deixou que me enganassem. Caí na mão dessa turma, me enganaram. Por quê? Porque na verdade você foi manipulado e caiu num falso ensino de necessidade que não era real. E o que precisa agora? Libertação. E o que precisa agora? Buscar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero, Senhor, quero. Um dia me convidaram para fazer um teste pastoral. E eu fui, não era a nossa igreja, fui lá. E aí o pastor, nós estávamos lá, na verdade, na cidade. Ele nos chamou e disse assim: eu preciso fazer um teste com os pastores para aprovação de pastores. E você podia participar? Eu disse assim: tem certeza? Ele disse: tenho, me criaram essa necessidade. E aí nós sentamos lá. E aí iam perguntar o nome dos apóstolos, onde estava o que dizia o capítulo tal, do livro tal. Eu olhei aquilo tudo e disse assim: pastor, o que é necessário de fato para que ele seja aprovado? Ele me disse 3 coisas. Falei: então quais são as 3? Que ele seja cheio do Espírito Santo, que ele tenha um casamento abençoado e que ele tenha a convicção do chamado. Ou seja, que saiba que Deus chamou. Eu falei: tá bom, não vou fazer pergunta nenhuma, essas são as perguntas. Quando chegou a minha vez, um pergunta isso, outro pergunta assim: eu não soube falar os 12, mas falei 11, falei 10. Mas quando chegou na minha vez, eu disse assim: meu querido, eu quero te perguntar uma coisa. Você é cheio do Espírito Santo? E ele disse: bem, pode-se dizer que sim. Eu não falo em línguas, eu não oro isso, eu não faço assim, mas eu creio que E começou uma doutrina. Quando a pessoa se converte, ok, vamos pular para a segunda. Como está teu casamento? Olha, pastor, eu sei que o senhor está falando isso porque o senhor está vendo alguma coisa, mas a minha esposa não pôde vir. Eu disse: tá bom, vamos pular para a terceira pergunta. E qual é a convicção que você tem então do seu chamado, meu querido? Que isso é o mais importante. E ele disse: olha, Deus usou aquele pastor para me chamar. E aí, quando eu falei isso, o pastor disse para mim assim: chega, Eduardo, chega de pergunta, chega de pergunta. Por quê? Porque ali se apresentou uma reunião que eu estava no lugar que não era necessário, fazendo perguntas, e um monte de perguntas desnecessárias, para alguém que não tinha preparo algum, porque o básico não havia sido feito. Vocês estão entendendo? Aonde nós precisamos romper? Qual é a necessidade de parar de dizer: vamos buscar a palavra do Senhor, vamos orar, vamos buscar a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, nos aprofundar nas Escrituras, porque há muita coisa equivocada, há muitos ciclos em nosso país, há muita religiosidade que precisa cair por terra. Deus tem falado esses dias através dos cânticos, em todos os lugares que nós vamos, a mesma mensagem: eu quero intimidade, eu quero que vocês se aproximem, eu quero que vocês entrem no Shekinah, eu quero que vocês vejam a minha presença, eu quero somente isso. Quando isso voltar a resgatar em você, tudo irá acontecer, tudo irá fluir. Essa é a tua real necessidade. Então não sermos mais escravos, como estão entendendo? Não sermos escravos das necessidades, aleluia, que nos fabricaram. Por isso que as Escrituras, e estamos dizendo: Senhor, nos mostra, Senhor. Irmão, por que tanto desânimo? Por que tanta tristeza?
Porque o que está acontecendo com você? Você adulterou, você pecou, você matou, o que você fez? Não, ele está ali paralisado, porque lhe plantaram uma necessidade falsa. E a única maneira de remover isso é pela palavra. E as pessoas ainda não entenderam, as orações estão cheias de relação com Deus, num monólogo. A oração é um diálogo, Deus fala, mas como Deus fala? Como Deus fala? Deus pode falar de forma audível? Sim, amados, mas eu vou lhe dizer, isso é raro. Deus fala pela palavra. Quando você for orar, você tem que falar com Deus, e Deus vai falar através da palavra com você. Porque se você só for falar aquilo que você tem para dizer, você pode ficar em círculos nos teus próprios pensamentos. E até que você seja sensível à voz do Espírito Santo, Ele vai te conduzir pela palavra. No dia que eu não entendia nada, não conhecia nada, estava saindo de dentro de um lugar de engano, de mentira, servindo a uma instituição de mentira. Naquele dia eu havia entregue a minha vida para Jesus, mas as pessoas não queriam conversar comigo porque achavam que eu era uma pessoa muito difícil, que gostava de argumentos. Então eu fiquei ali buscando a Deus, Senhor, o que eu faço? Eu pedi a Deus, o que eu faço? E aí Deus disse, vá à palavra. E eu abri a palavra em Mateus capítulo 7, versículo 15, dizendo, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm a vós como ovelhas, mas que por debaixo são lobos devoradores. Naquela hora veio a resposta, eu sabia que aonde eu ia estar no dia seguinte era um lugar de engano e mentira. Eu não tinha nenhuma intimidade profunda com o Senhor, eu estava começando, mas a primeira coisa que me foi apresentada foi a palavra. E se você não se distanciar desta palavra, ela lhe guiará até o último dia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Quantos querem ser livres do laço do passarinheiro? Diga, Senhor, esta noite, eu creio que a verdadeira necessidade que precisa ser suprida em minha vida, permanecerá suprida, sempre, porque Tu és a minha fonte, e eu creio, nada me faltará. Quantos têm o Senhor como seu pastor? Diga, nada me faltará. Aleluia, aleluia, nada me faltará, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, amado, hoje liberte-se de falsas necessidades. Diga, Senhor, eu quero de fato aquilo que é real na minha vida, o que é necessário na minha vida. Eu quero ter a percepção, é fácil julgar Marta, porque já está escrito, mas quantos de nós agimos como Marta? E queremos impressionar Deus com trabalhos, com fadigas, e chegar diante de Deus, esquecemos o que está lá em Ezequiel 44, quando o sacerdote entrar na minha presença, se vista de linho, para que não lhe brote suor. Não é teu esforço, não é teu braço, não é a força do teu braço, mas é o sangue de Jesus que foi derramado por nós, que nos abre a presença do Senhor. Como estão me entendendo? Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz assim, é Ele quem suprirá todas as necessidades que você tem por meio das suas riquezas na glória, por causa do que Jesus Cristo fez por nós. Eu gosto muito desse versículo na tradução Bíblia Viva. Ele é quem suprirá todas as necessidades que você tem por meio das riquezas na glória. Aleluia! Por causa do que Jesus Cristo fez por nós. Aleluia. Falamos de missões, vimos um pastor necessitado numa live, e quando vimos a necessidade dele, ele estava internado, o Espírito Santo colocou no nosso coração, envia, não tínhamos relação com aquele pastor, mas ele apareceu numa das lives que nós estávamos reunidos, e o Senhor disse assim, ajuda aquele pastor. Eu disse, como nós vamos ajudar? E contactamos um pastor da localidade, para que fosse lá ajudar. E o que aconteceu? O pastor, mandamos uma oferta para aquele pastor ir lá e suprir a necessidade. Mas no meio do caminho ele criou algumas necessidades pessoais. E quando chegou o suprimento lá, já não foi a quantidade daquilo que nós mandamos. E aí você fica pensando assim, meu Deus, o que eu faço? Eu elimino essa pessoa, eu paro de falar, Sabe o que Deus falou? Disse assim, trate, isso é discipulado, ensine.
Ele não fez aquilo simplesmente porque ele quer fazer. Ele está escravizado por uma mentira do diabo que colocou no coração dele que ele precisava tocar na oferta que era do outro. E aí ele se apossou. Vai lá e diga isso para ele, confronte isso. E eu disse a ele: sabe naquele dia em que você estava no valão, morando no valão junto com a sua esposa, com seus filhos, que você era de uma outra denominação e que nós falamos assim, não importa qual é a sua denominação, o que está acontecendo, mas o que está acontecendo com você é algo terrível e nós vamos parar a obra, nós vamos deixar de construir aqui e agora para tirar você dessa situação, e construímos uma casa para ele. E exatamente essa pessoa estava fazendo isso. E eu disse: então, Senhor, já fizemos a nossa parte, agora vamos largar de mão, porque isso é demais. E o Senhor disse: não, se você lançar a mão do arado e olhar para trás, você não é apto. Nós nos metemos numa situação, meu amado, nós mexemos em casa de marimbondo, como dizem lá no interior, nós mexemos em vespeiro. Se prepare, porque na hora em que a igreja começar a estudar a palavra, se aprofundar na palavra e começar a investigar o que é necessário, quando alguém vier falar um monte de abobrinha no seu ouvido, com comichões no teu ouvido, você vai dizer: isso não é necessário. Não veio jogar essa lixeira na minha alma, porque isso não é necessário. Como estão me entendendo? Não vem colocar em mim uma carga que nem você mesmo leva. Não vem plantar em mim algo que é falso, porque sequer isso é uma artimanha religiosa. E nós não podemos cair mais nessa arapuca. Por isso ele está dizendo: é Ele quem vai suprir, Ele quem vai suprir todas as necessidades que você tem por meio das suas riquezas na glória. Deus vai suprir, Deus vai suprir, Deus vai suprir. Você pega a contabilidade da igreja e você olha tudo que foi feito até aqui e você diz: isso é um milagre. Isso é um milagre. Só Deus pode fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele supre. Ele move do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele pode, alguém chegar e dizer: eu vou pagar tudo. Ou Ele pode chegar e dizer: aqui eu abro para você esse poço. Ou Ele pode fazer do jeito que Ele quiser. Ele é o supridor. Ele é o supridor. Eu apenas tenho que reconhecer que a necessidade que está na minha caminhada, Ele é o patrão, Ele é o Senhor da seara, Ele é o Senhor da seara, Ele é o Senhor da seara. Bendito seja o nome do Senhor. Quem vai impactar? Quem irá de fato transmitir o evangelho transformador, o evangelho que muda, que tira as pessoas? Eu vejo pessoas que estavam escravizadas. Eu entrei numa reunião e falei abertamente para aquelas pessoas que tinham saído da maçonaria, que estavam na primeira fileira que eu conhecia, e disseram: Deus me libertou da maçonaria. Atrás tinha um que disse: Deus me tirou da Umbanda, Deus me tirou do Espiritismo. E eu disse para vocês: mas vocês criaram para vocês necessidades irreais. Porque antes você ia no Pai de Santo, antes você ia lá na loja pedir, mas agora você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, leva essa rosa ungida, ela vai murchar na sua casa, tendo mal olhado ou não tendo mal olhado, vai murchar. E traz agora para outra reunião, e cria-se ciclos e ciclos de dependência. De quem? Se você fizer isso, você será abençoado. Eu não estou apresentando para você a libertação. Aquele que nos libertou, nos libertou. Aquele que nos libertou fez uma obra única. Eu disse para as irmãs, qual é o nome dessa reunião? E reunião de consagração. Falei: está errado. É reunião de santificação. Porque a palavra de Deus diz que nós fomos consagrados num ato único. Único. Eu não sou romano. Não tem cada missa um ato de que Cristo está morrendo ali naquele momento. Um sacrifício único que foi feito quando Jesus na cruz morreu e Ele nos perdoou os pecados, Ele nos santificou. Então a nossa caminhada sem a santificação ninguém verá o Senhor. Você está se consagrando, você já é consagrado. Não crie necessidade irreal na mente daquelas pessoas: eu ainda preciso me consagrar. Aí encontra uma pessoa não crente na rua e diz: aonde você vai? Eu vou buscar Deus. Ou ainda não achou? Todo dia passa para ir para a igreja. Até eu que não vou na igreja falo com Deus, mas Ele está buscando até agora. Quantos querem ser livres dessa arapuca? Então diga comigo: buscar ao Senhor para entender a real necessidade.
que eu tenho em Cristo Jesus para sair do ciclo que eu fabriquei, que eu mesmo plantei, ou que o inimigo jogou, e crer que em Cristo Jesus, conforme Filipenses 4,19, já fui suprido em Cristo Jesus, e todas as minhas necessidades estão supridas nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem pode dizer graças a Deus, diga: eu creio, eu recebo em o nome do Senhor Jesus. Meu amado, minha amada, era isso que Deus queria que você soubesse nessa noite. Que você parasse diante de tudo que está ao redor de você e fizesse um levantamento. Deus é tremendo, amados. Eu sentei numa cadeira um dia com angústia no meu coração, porque eu acreditava que eu estava cheio de necessidades. E Deus disse naquele dia: eu vou te libertar disso. E eu sentei na cadeira e disse assim: tudo isso que te fizeram, que você acha que foi lesado, escreve num papel. E aí eu escrevi. E ele disse: acabou? Eu não, Senhor, tem mais um negócio. E eu cheguei num valor, no final, que eu somei na máquina de somar, a calculadora, era um valor altíssimo. E fiquei com aquele papel, com aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Eu disse: o que o senhor vai fazer? Ele disse: vou te mostrar. Fomos para Beija-Flor de Nilópolis para fazer um trabalho. Num determinado momento do culto, alguém sai da reunião, vem, sobe no palanque, vem no meu ouvido e diz: o Espírito Santo manda te dizer uma coisa. Eu disse: o quê? Ele está dizendo: esse valor, tal, você será suprido. O valor que estava naquele papel lá em casa, escrito na mesa. Deixa eu dizer para você, isso aqui é uma história velha, passada, isso já aconteceu. Eu já fui suprido, eu já fui abençoado, eu já fui enriquecido pelo Senhor, eu já fui derramado sobre a minha vida algo que era impossível para mim, mas Ele abriu a promessa que Ele fez. Ele disse: Eduardo, todas as vezes, eu dizia para os irmãos assim: irmãos, eu estou fazendo tudo em miniatura. Eu estou fazendo um trabalho ali na África em miniatura, um trabalho na Espanha em miniatura, um trabalho para Portugal em miniatura, um trabalho na Itália em miniatura, em Peru em miniatura, tudo isso é em miniatura. Pequenos trabalhos, pequenos, à medida que vão sendo suprido, nós vamos ampliando. E sabe o que Deus faz? Deus vai suprindo, Deus vai ampliando, Deus vai dando, Deus vai entregando. E à medida que as necessidades vão sendo apresentadas, Deus vem o milagre, Deus faz o milagre. Então, hoje, aqui nesse lugar, um dia nós estávamos numa reunião na Barra da Tijuca, sentados com menos de 20 pastores, e dentro de um local havia milhares de pessoas reunidas. E uma palavra foi ministrada naquela noite sobre reais necessidades e propósitos que tinham que ser feitos diante de Deus. Sabe o que aconteceu? Veio o temor do Senhor sobre aqueles homens. E aí no final eles estavam, ao invés de buscar, estavam entregando tudo diante do altar de Deus. Aquilo que aconteceu naquela reunião foi maior, muito maior, do que todos os recursos que foram levantados naquele ginásio. No meio daquela reunião, o dia que eu estava sentado com a igreja, e nós tínhamos passado pela experiência de um assalto na igreja, é traumático, ficar com uma arma apontada dentro da igreja no fim da reunião. Eu disse: Senhor, esse é o basta. Sabe o que aconteceu? A igreja se tocou, se moveu, e olhava aquela meia dúzia, uma dúzia de pessoas que estavam reunidas, e eu dizia: Senhor, vai fazer como um milagre aqui? E Deus fez um milagre naquele lugar. Todos os recursos estavam depositados naquele lugar. Deus não mente, estavam ali depositados as riquezas, supridas. Eu estava numa laje, numa igreja, sou pastor de algumas igrejas, e fui numa dessas igrejas, e os irmãos estavam numa laje, e eu disse: o Senhor está dizendo nesta noite que Ele vai fazer isso, que Ele vai dar o terreno, não é esse terreno de 300 metros quadrados, é aquele terreno de 2.000 metros e tantos metros quadrados, e o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo. E eles disseram: como? Ah, é porque Ele é pastor do concílio.
E levou meses para que eu mostrasse a contabilidade para eles e dissesse: tudo veio do meio de vocês, tudo estava aqui, tudo foi suprido aqui. Não era porque eu era pastor de concílio, é porque o Senhor deu a vocês e vai abundar em vocês. Sabe o que aconteceu? Quem não tinha carro passou a ter carro, quem tinha carro velho passou a ter carro novo, quem não tinha casa passou a ter casa. A resposta imediata, Deus transformou ao ponto de dizer: eles não são da Maranata, eles são os magnata. Pega uma comunidade carente e transforma em pessoas de recursos. É milagre que só Deus pode fazer. E o que eles estavam mostrando? Eu sou o supridor de vossas necessidades. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quem creu na pregação e a quem foi manifesto o braço de Yahvé. O Senhor nesta noite, bendito seja o nome do Senhor, quer remover toda necessidade que criaram para você, que colocaram em sua vida e que paralisaram sua vida, e dar a você o conhecimento, o entendimento que você está suprido em tudo, e que você vai avançar, e que você vai trilhar caminhos aonde parecia impossível, mas Deus está à frente, e Ele está dizendo: até aqui. Coloca o altar dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E o Senhor vai além. E Ele vai trazer, Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoa, o Deus que prometeu e disse: a tua descendência possuirá a terra. Então você está aqui hoje, porque Deus prometeu um dia a Abraão dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Enquanto as falsas necessidades estavam no meio da vida de Abraão, Ló estava presente na vida de Abraão. Capítulo 13, capítulo 14 de Gênesis, o silêncio de Deus. Quando Ló sai da vida novamente de Abraão, no capítulo 15, Deus reafirma a aliança que ele tinha com Abraão. Significa que eles criaram necessidades onde não havia necessidade. O que veio depois disso? Veio tormentas, veio briga de pastores, veio divisão de rebanho, tudo mais. Mas quando tudo isso saiu do meio deles, então Deus trouxe a paz. E eles cresceram com abundância. O Senhor está dizendo: eu removi o velho para trazer o novo. Deus está trazendo o novo. O novo está sobre a sua vida, o novo está diante de você. Ele está dizendo: o Senhor está neste lugar, fazendo aliança, lembrando de todo o concerto, de toda aliança que um dia foi feito na presença dEle. Porque a sua palavra se cumprirá no tempo, e tudo que Deus disse se cumprirá, como a chuva que cai, e não pode retornar-se, mas para aquilo que foi lançada, executará o objetivo, o propósito. Deus está dizendo: você é terra fértil, você é terra fértil, e haverá. Uma vez foi tentado, 2 vezes foi tentado, 3 vezes foi tentado, mas você persistiu, perseverou, e na 4ª vez veio o crescimento. Bendito seja o nome do Senhor, por aqueles que creem na promessa, e que dizem: sim, Senhor, cumpra-se hoje. A real necessidade que eu tenho és Tu, Senhor. O que eu preciso és Tu, Senhor. E se o Senhor está comigo, nada tenho falta. Bendito seja o nome do Senhor. Queremos orar por sua vida nesta hora. Você que está aqui, neste culto presencial, você que está em casa, que você possa agora colocar-se, apresentar diante do Senhor como você puder. Aonde você estiver, que você possa dizer: Senhor, eu quero. Senhor, hoje, lança fora todas estas falsas necessidades que estão aprisionando a minha vida. Eu criei para mim algumas coisas, alguns pensamentos, alguns sonhos. Sequer eu perguntei se eram os sonhos do Senhor. Mas hoje eu estou disposto a renunciar os meus próprios sonhos, para ver o sonho do Senhor se cumprir através da minha vida. Cumpra, Senhor, o meu querer. Você pode estar dizendo: Senhor, mas eu quero isso, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai trazer isso, o Senhor vai retornar isso. O Senhor está dizendo: isso tudo não era para você, nunca foi. Mas Deus quer dar a você o novo.
Aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor está restituindo a você nesta noite, aleluia, aquele coração dos primeiros dias, aquele coração que quando Davi ousou orar no Salmo 51, disse: dá-me um novo coração. Eu não quero um coração remendado, eu não quero um coração que seja com fissuras, eu quero um novo coração, dá-me um novo coração. E o Senhor vai te dar este novo coração, um coração segundo o seu coração. Vamos orar nesse momento. Diga comigo esta oração, diga: Pai, em o nome de Jesus, eu te peço, se há em mim alguma falsa necessidade, remove da minha vida. Senhor, eu quero testemunhar que o Senhor é o meu Abba, é a minha fonte, é o meu supridor. Senhor, nesta noite, todas as coisas que estejam agarradas, sejam projetos, planos, ideias, pensamentos, eu quero os teus pensamentos, quero ter a mente de Cristo e os pensamentos do Senhor, porque para que estes dias eu possa caminhar e cada dia eu ver o milagre e testemunhar que o Senhor transforma, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor dá paz, e aonde eu entrar, as trevas vão sair. Senhor, eu quero, unge a minha vida, dá-me, Senhor, entendimento, sabedoria, discernimento, para que eu possa caminhar. Nada, coisa alguma, venha me separar do amor que há em Cristo. Hoje, me recebe, Senhor, em Tua presença, transforma tudo que precisa ser transformado. E eu creio que os melhores tempos, os melhores dias virão, estão diante de mim. Eu creio que algo foi formado nesta noite, e as verdadeiras necessidades que serão supridas glorificarão o Teu santo nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo que crê e recebe, diga amém, Jesus. Aleluia, bendito seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome. Aleluia. Creio que a pastora